eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Senhor Deus, nosso Pai, ainda na Sua presença, nós queremos, Pai, fazer verdadeiro, Pai, as nossas palavras e que nós possamos consagrar todo o nosso ser a Ti, Pai. Que a nossa vida possa ser um modelo de maturidade cristã, que a nossa vida, Pai, possa ser uma vida de comprometimento, que nós possamos, Pai, abandonar toda a hipocrisia e que nós possamos realmente viver aquilo que nós falamos, Pai. Que essa igreja possa crescer, desenvolver, que possa alcançar outras pessoas, Pai, por causa do nosso modo de viver, Pai, e que ele seja cada vez mais parecido com o do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso modelo. Nós oramos em nome dele. Amém. Muito bom. Cristãos espirituais são pessoas firmes. E essa firmeza que nós procuramos quando nós queremos distinguir carnais de espirituais. Então, assim como lá na igreja em Corinto, né, nós lemos os carnais e os espirituais, né? E Paulo está falando, então, o nosso texto, né, 1 Coríntios 3, está falando exatamente sobre os carnais, com uma certa frustração pelas atitudes que eles tinham. Ou seja, na igreja, ou você faz parte dos problemas pela imaturidade, alguém que dá trabalho, ou você é espiritual e você faz parte da solução. Ou seja, você está trabalhando para ajudar os demais irmãos, porque não há outra opção. Ou nós somos carnais ou espirituais, ou seja, ou nós somos maduros, espiritualmente falando, ou imaturos. Então, nos momentos em que nós menos esperamos, aparecem situações difíceis. Aparecem situações em que somente aqueles que são espirituais, ou seja, os maduros, é que tem aquela força que sai de dentro, somente esses é quem possui perseverança, resiliência, poder, superação, ou seja, são justamente esses que conseguem atravessar as dificuldades, passar pelo fogo, ser purificado e crescer. Então, há uma distinção entre carnais e espirituais. E eu estou aqui há 2 semanas e pretendo terminar hoje aqui, com um propósito de revelar, de mostrar nas Escrituras o que é carnal e o que é espiritual, tá bom? Não temos tempo nessas 3 semanas e nem era o propósito falar sobre crescimento espiritual. Não era o propósito falar como nós crescemos, tá? Mas o propósito era tão somente dizer, na igreja,
pessoas que são salvos, santos, ou seja, separados para o trabalho de Deus. Existe carnais na igreja e existe espirituais, ou seja, aonde cada um aqui está. E aí você pode fazer a sua análise e buscar crescimento, tá bom? Nós estamos usando o texto de Coríntios, e a semana passada foi uma semana em que a aula foi bastante emocionada, né? E eu não sei como você recebeu isso, mas nós estamos estudando Coríntios, e lá em 2 Coríntios, na segunda carta, não a segunda que ele escreveu, mas a segunda que está na Bíblia, né? No capítulo 7, no versículo 8, ele disse que na carta anterior, ele se arrependeu de ter escrito, por causa de tudo o que ele falou e como aquilo deixaram eles muito tristes, né? Então, eu não sei se você sabe, mas Paulo escreveu 4 cartas, né? Escreveu uma carta, está em 1 Coríntios 5, 19. Depois ele escreveu a segunda carta, que está na Bíblia, no cânon do Novo Testamento, que é a primeira carta aos Coríntios. Depois ele escreveu uma terceira carta para os Coríntios, que está em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4, e 2 Coríntios capítulo 7, versículo 8 a 11, que também não está na Bíblia. E depois ele escreveu uma quarta carta, que no cânon do Novo Testamento é a segunda carta aos Coríntios. Então, nessa carta que nós não temos na Bíblia, ele acusou, ele confrontou, ele tratou dos problemas da igreja de forma direta. E o que aconteceu? Ele disse na segunda carta, no capítulo 7, 8 a 11, que a princípio ele se arrependeu, mas, pensando melhor, depois do resultado que aquilo trouxe, ele não se arrependeu mais. Pelo contrário, ele ficou contente, ele ficou feliz, porque segundo ele, a tristeza que eles sentiram depois de serem confrontados com os pecados e os problemas, os fez se aproximar de Deus, porque a tristeza produziu arrependimento. Mas ele disse que aquela tristeza poderia também levar à morte, porque segundo ele, há uma tristeza, e a tristeza do mundo, é o que nós chamamos de remorso, né? Essa leva para o inferno, mas a tristeza que é usada por Deus, ela leva ao arrependimento, que leva à salvação. Amém? É isso. Ou seja, muitas vezes nós somos confrontados e nós ficamos tristes e chateados, e aí nós temos duas saídas. Ou nós vamos ficar bravos com quem confrontou a gente, ou nós vamos tentar esconder para ninguém mais ver isso, ou nós vamos tentar fazer as coisas erradas sem ninguém perceber, para eu não ter que ser humilhado e ter que lidar com os meus problemas. Isso é remorso, leva à perdição. Mas aquela tristeza que é usada por Deus, ela nos leva a refletir sobre o que nós estamos fazendo com a nossa vida, nos aproximar mais de Deus, e isso causa mudanças. E ele disse nesse mesmo texto, né, que é 2 Coríntios capítulo 7, versículo 8 a 11, que ficou evidente na vida deles que eles estavam arrependidos. E ele fez uma lista lá de condutas que poderia ser visto por qualquer pessoa. E entre elas ele disse: vocês ficaram pessoas mais sérias. Começou a levar a vida mais a sério. Outra coisa que ele disse interessante: que saudades vocês sentiram de mim. Porque no primeiro momento eles queriam ver o Paulo longe, por conta do que ele confrontou e falou, mas depois o arrependimento fez com que eles sentissem saudades do Paulo, porque reconheceram que aquelas palavras duras, difíceis, aquele confronto levou eles mais próximo de Deus. Enfim, é um pedido de desculpas público que eu estou fazendo, mas por outro lado é uma justificativa de longe, eu tenho a maturidade de Paulo, mas uma coisa é certa, irmãos, eu estou aqui já há mais de um ano, sou membro dessa família, e nas oportunidades que eu tenho de falar de Cristo,
pode ter certeza, eu vou falar de forma profunda, direta e objetiva. E a comunicação, talvez agressiva, da semana passada, foi porque eu tenho visto nessa congregação muita imaturidade, atitudes de hipocrisia, e se nós vamos amadurecer, cada um aqui vai ter que não olhar para o outro. Está vendo só como aquele é imaturo? Não. Mas cada um aqui vai ter que olhar para si mesmo e ver onde você está e o que você precisa fazer para amadurecer. Quem está comigo, diz um amém aí. Amém. Que bom. Vamos continuar então a nossa aula de hoje, porque hoje nós vamos falar sobre o que é um irmão espiritual, porque nós falamos sobre carnal, né? Essa foi a introdução e a abertura, que nós já falamos na primeira aula. Na segunda, falamos sobre irmãos carnais, né? E ele falou da inveja e divisões que havia entre eles, nós já tratamos esse assunto, né? Tem a tendência de somente se satisfazer ao ver o seu trabalho bem realizado, está sempre preocupado com os símbolos associados à realização, né? Busca incontroladamente a superação, pouca consideração com os princípios de honestidade, possui pouca ou nenhuma habilidade no trato com outras pessoas, né? E foi esse ponto aí que nós ficamos bastante tempo na semana passada. São fortemente competitivas, se irritam com enorme facilidade, estão sempre muito atarefadas, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o que é espiritual, e basicamente é o oposto disso, né? Basicamente é o oposto. Algumas características: pessoas espirituais, irmãos espirituais ou maduros, eles entendem o princípio de serviço. Muitos pensaram que na época de Jesus e de João Batista, muitos pensaram que o João Batista, ele estava perdendo a dignidade dele por causa do carisma de Jesus. Vocês lembram disso? Mas o João Batista estava vendo aquilo com outra perspectiva, porque muitos olharam e viram: João Batista, ele prega o arrependimento, as pessoas vão até ele, são batizadas e são multidões. De repente aparece Jesus em cena, seu primo, e aí ele começa então a ter um carisma tão grande, e as pessoas começam a acompanhar Jesus. E Jesus vai até João Batista, e João Batista fala: que isso? Né? Quem eu? Né? Batizar você? O João Batista, ele entendia exatamente o trabalho dele. E ele disse lá em Marcos capítulo 1, versículo 7 e 8, que viria alguém superior a ele. Ele chegou a dizer que ele não era digno nem de se abaixar para amarrar as sandálias de Jesus Cristo, porque ele sabia quem era Jesus, sabia quem era ele, e o ponto é que ele tinha esse espírito de servo. Então aqui está uma qualidade de uma pessoa madura, uma pessoa que reconhece a função de um servo, que é cuidar daquilo que é do seu Senhor. No caso dele, das pessoas, até que Jesus viesse, porque João Batista foi o último profeta, depois de um intervalo de cerca de 400 anos, e aí ele veio como último profeta para preparar o caminho do Senhor, e ele não estava nem um pouco preocupado com o status, com a dignidade, nada disso, ele somente estava preocupado em servir, ou seja, preparar. Tanto que os primeiros discípulos de Jesus foram justamente discípulos de João Batista. Ele disse: é aquele lá, aquele que você deve seguir, né? Ou seja, pessoas que foram a Cristo por causa do cuidado que João Batista teve. Ou seja, essa visão de mordomo, né,
que quem cuida das coisas do seu Senhor faz toda a diferença, irmãos, na administração da nossa vida. Faz toda a diferença na administração dos nossos dons. Sabe? Todos nós temos dons. E interessante que nós lemos na semana passada sobre os irmãos carnais da igreja de Corinto, e Paulo disse que não ficou nenhum dom sem eles terem recebido. Eles tinham todos os dons na igreja. Ou seja, aqui entre nós temos dons. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo com os nossos dons? Os seus dons estão sendo utilizados a serviço de quem? Percebe a diferença? Que se os meus dons estão sendo utilizados para o serviço do nosso Senhor, então isso demonstra uma maturidade, não é? Mas se os meus dons estão sendo utilizados para os meus próprios interesses, então realmente demonstra que eu preciso amadurecer. Ou seja, essa visão de mordomo nos leva a refletir sobre os nossos dons, sobre os nossos bens. Nós estamos numa corrida de ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro, para quê? Numa corrida de trabalho, de posses, de patrimônio, para quê? Né? Qual é a função disso? Qual é o propósito disso? Porque Jesus Cristo disse lá no capítulo 16 de Lucas, que um dia nós vamos chegar no céu e que nós devemos usar os nossos bens para fazer amigos, para que eles não recebam no lar eterno. Todo mundo lembra desse texto? Ele usou o exemplo de um administrador que foi infiel para servir como modelo para os cristãos, não para ser infiel, mas para usar o princípio de que nós estamos utilizando as coisas que Deus nos deu para aquilo que tem real valor. Não 20, 30, 40, 50 anos, 60, 70 ou 99 anos, que é o que eu quero viver, se Deus permitir. Vou fazer isso com você não, Fátima, fica tranquila. Mas assim, não sei quantos anos nós vamos viver, mas estamos falando de uma eternidade. Uma eternidade. Então, faz toda a diferença o princípio de servo, em como a gente lida com os nossos dons, com os nossos bens, nossa saúde, nossa riqueza, ou seja, tudo isso são de quem e para quem. Então, uma pessoa espiritualmente madura, ela está servindo. Ela está servindo. O que a igreja precisa? Quais são as áreas que precisam de trabalho, de desenvolvimento? As pessoas que são carnais, como nós vimos na semana passada, elas estão buscando status. Elas estão buscando aquilo que aparece. Elas estão buscando autorrealização. Não é isso que a gente viu? Mas as pessoas espirituais não estão preocupadas com isso. Elas estão como João Batista. Não tem problema. O que importa é o trabalho do nosso Senhor ser realizado. E a pergunta é: quem nós estamos servindo? Quem? A vida de quem nesta congregação está mais abençoada por causa do seu serviço? Quem está mais próximo de Deus por causa do seu serviço? Como a vida dessa congregação está melhor por causa do seu serviço? E aí você consegue avaliar, olhar para você mesmo e entender se você é um irmão mais pro lado carnal, precisando amadurecer, ou mais espiritual e, com isso, abençoado por Deus. Posso falar mais um pouco? Pode interromper, tá bom? Levanta a mão e a gente vai conversando. Segundo, as pessoas espirituais, elas sabem exatamente quem são.
não vive uma ilusão quanto à sua identidade pessoal. Porque aquelas pessoas que não sabem quem são de fato, elas vivem confusas a respeito da sua identidade. E não conseguem distinguir o que elas fazem do que elas são. Jesus tinha uma distinção clara de quem ele era, né? E nós vamos falar daqui um pouco sobre missão também. Ele tinha. Ele não deixava as pessoas confundirem a cabeça dele para atender às expectativas que as pessoas tinham a respeito dele. Porque ele sabia exatamente quem ele era. Pessoas que são maduras espiritualmente sabem quem elas são. Elas são discípulos de Jesus. Amém? Elas vendem também. Mas elas não são vendedoras. Está entendendo a diferença? Porque quando eu preciso fazer uma venda, e eu faço essa venda, porque eu sou vendedor, muitas vezes eu acabo ultrapassando o limite da honestidade, sabe? Os limites dos quais um cristão não pode ultrapassar, né? Eu sou um empresário, eu sou um vendedor, eu sou um advogado, né? Ontem a gente brincou numa reunião pela manhã, porque tinha 2 advogados, né? E nós falamos, advogado rico e honesto na mesma frase é difícil de encontrar. Isso foi uma brincadeira com os advogados que estavam na reunião ontem cedo, tá bom? Mas enfim, se eu sou um advogado, então eu vou fazer o que um advogado faz, correto? Mas se eu sou um discípulo de Jesus, eu vou advogar. Mas eu não vou deixar que o direito me leve longe de Deus. Eu não vou deixar que a minha empresa, se eu sou um empresário, me leve longe de Deus. Eu não vou deixar que meus clientes me levam longe de Deus. Por quê? Porque eu sei exatamente quem eu sou. E está aí uma grande distinção entre pessoas maduras e pessoas imaturas. Pessoas carnais e espirituais. Eles sabem exatamente quem eles são. Eles não trocam a sua identidade, eles não trocam a sua responsabilidade como discípulo pelo seu trabalho. Porque o trabalho é parte da vida. Correto? É parte da vida. E Jesus já fez uma promessa, lá no capítulo 6 de Mateus, de 25 a 33, que nós devemos colocar na nossa vida, em primeiro lugar, o reino, e não o nosso trabalho, ou o nosso lazer, ou as nossas amizades, mas o reino. Ou seja, saber quem nós somos faz toda a diferença, tá? As pessoas espirituais também elas possuem um forte senso de objetivo. Por quê? Porque elas não somente reconhecem quem elas são, mas também elas reconhecem qual é a sua missão. Jesus, lá no seu primeiro aparecimento como Messias público, foi lá em Canaã, da Galileia, naquela festa de casamento, onde ele operou o seu primeiro milagre. Ele não queria ir lá, mas os irmãos dele, que já estavam encrencados com ele, falou para ele, você não vai na festa? Vai lá, não vai dar nada não. E aí ele foi. Os irmãos colocaram uma armadilha. E ele foi. Chegou lá, ele realizou aquele milagre, e daí então vieram para prendê-lo. Queriam matar ele. E ele foi embora. Jesus foi um covarde? Não, não foi um covarde. Porque ele enfrentou a cruz. Mas ele disse, não é chegada a minha hora. Vai chegar o momento. E no momento eu vou estar pronto para fazer a vontade de Deus. Porque ele tinha na sua mente uma missão. Ele vivia com propósito. E pessoas maduras, elas vivem com propósito. Sabe? Com certeza ela não vive baseado no seu bem-estar, mas sim no céu,
nas pessoas, no seu trabalho, na responsabilidade que assumiu na igreja, né? Ou seja, não é somente vir aos cultos, como foi falado hoje na pregação. O David foi bastante feliz quando ele falou isso, né? Vir aos cultos tá certo, é preciso, né? É até pecado se não vem, né? Hebreus capítulo 10, versículo 23 a 24 diz, né? Lá, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Versículo 26 e 27. Pois se continuardes a pecar deliberadamente, já não há sacrifício algum, mais uma certa expectação horrível de juízo de fogo que haverá de consumir os adversários. Ou seja, precisa vir. E é bom. Mas é suficiente? Não, não é suficiente. É muito mais, a vida espiritual é muito mais do que isso. E somente as pessoas maduras têm uma ideia de qual é a sua missão, de qual é o seu trabalho. E ele então se envolve com a igreja e tudo aquilo que a igreja necessita. Ou seja, ele não leva a vida baseado no seu humor, no seu bem-estar, né? Então, na minha época de jovem, tinha uma gíria que falava astral. Quem é da minha época lembra, né? Ah, hoje eu estou de baixo astral, né? Eu não sei como é que fala hoje. Tô o quê? Down, Na minha época era, estou de baixo astral, né? Ou seja, estou de baixo astral, não quero, não estou afim, né? Ou seja, já imaginou se Jesus tivesse essa mesma atitude em relação a nós? Porque ele foi tentado no Getsemane. Ele disse para o Pai, eu não estou afim, mas que seja feita a sua vontade e não a minha, porque a de Jesus, como qualquer pessoa em sã consciência, não iria querer passar por tudo aquilo que ele passou. Mas ele fez, porque aquela era a missão que ele tinha. E esse é o ponto. Nós temos uma missão, nós reconhecemos, né, isso, porque se nós reconhecemos a nossa missão e trabalhamos, né, nisso, demonstra uma característica importante sobre se nós somos maduros ou imaturos. Enquanto ele leva o microfone, não, já chegou. Então, nós temos um entendimento que uma pessoa nasce de novo é um bebê espiritual. Agora, certamente, o bebê ele não é maduro ou ele não consegue se tornar maduro. Simplesmente assim, ele é um bebê. Então ele vai precisar crescer, vai ser um menino, depois um mocinho, depois um adolescente, depois um jovem e depois sim um adulto. E o caso é que, olhando, você tocando em todos esses assuntos, eu consigo olhar para trás e ver aqueles anos de experiências e tudo, né? E eu me recordo que na igreja que eu congreguei, haviam vários homens adultos espiritualmente, e inclusive esses homens adultos me levaram a fazer coisas que a Bíblia diz claramente que nós não devemos fazer, como, por exemplo, sermos fiadores. E eu fui fiador por diversas vezes, e o Senhor teve misericórdia de nós, de mim, da minha família, que passou toda essa fase aí, né? Mas o ponto que eu quero chegar é que nós precisamos, é uma necessidade de criarmos vínculos de amizade com irmãos, nem que seja para que nós possamos crescer juntos e desenvolver essa experiência esse laço de amizade, de conversa, de confissão de pecados, para que a gente seja poupado de muito sofrimento. Quantos irmãos que não estão sofrendo desnecessariamente
porque simplesmente está vivendo, vamos dizer assim, ó, isolado. Simplesmente não vem no culto, porque hoje não deu. Mas não recebeu nenhuma ligação, não desenvolveu um vínculo de amizade com irmãos que ele pudesse ter falado, por exemplo, olha, eu estou desanimado, eu estou para baixo. E aí esse irmão poderia falar assim, então vamos no culto amanhã, que a gente vai se animar. Entendeu? Sim. Muito bom, e lembrando que o nosso propósito nessas 3 aulas não é tratar disso, como ele sugeriu, muito bom, mas eu tenho uma sugestão depois, eu vou falar no final, mas tão somente colocar em evidência o que é e o que não é, tá bom? Então eu vou falar assim mais 2 pontos, e aí eu vou dar o microfone para vocês falarem também à vontade, o que vocês pensam sobre isso, tá bom? Vamos lá então. As pessoas espirituais também, elas sabem o que é compromisso. Compromisso. Pessoas assim não perdem o rumo da vida, porque elas sabem exatamente o que é importante, ela se comprometeu e ela mantém o seu compromisso, ela não é seduzido pela vida e fica tentada a viver uma vida aí comum com esse mundo, porque ela tem compromisso, né? Compromisso. E é fácil ver uma pessoa, se ela é espiritual ou não, pelo o seu senso de compromisso. Ou seja, nós estamos comprometidos com o quê? Qual é o nosso nível de comprometimento? Isso fala muito sobre a gente. Jesus foi para a cruz porque ele tinha um compromisso com Deus. Correto? E a pergunta é, eu tenho esse compromisso? Porque quando eu levanto cedo, toca o despertador, e eu tenho que trabalhar, mesmo sem querer, eu levanto, e eu vou tomar um banho, tomar meu café e vou trabalhar. E mais, quando eu acordo com dor de cabeça, sabe o que eu faço? Eu tomo um comprimido e eu vou trabalhar. Sabe por quê? Porque eu tenho compromisso com o meu trabalho. Estou conseguindo comunicar? Está conseguindo entender aonde eu quero levar essa conversa? Até onde vai o seu compromisso? Até o momento que você fique incomodado? Até o momento que você tem coisas mais importantes para fazer, que é seu e não do Senhor? Qual é o nível de comprometimento? Porque o nível de comprometimento que eu tenho com o serviço do Senhor demonstra bastante se eu sou uma pessoa madura espiritualmente ou não. Correto? Se eu sou uma pessoa carnal ou uma pessoa espiritual. E aí, por último, em quinto, as pessoas espirituais experimentam contentamento e paz. Porque há pessoas que fracassam, que perdem o seu objetivo na vida em termos espirituais, pessoas que constroem a sua vida não sobre fé, esperança, amor, como a Bíblia diz, obediência. Essas pessoas são carnais, não são espirituais. Essas pessoas, quando perdem o emprego, ficam loucas, né? Quando as coisas não são do jeito que ela quer, elas ficam desesperadas, elas planejam outra coisa para a vida. Mas pessoas espirituais não, são diferentes, porque elas confiam em Deus. E o seu contentamento não está nas coisas. O seu contentamento não está nas circunstâncias que ela está vivendo. O seu contentamento não está nas pessoas, mas o seu contentamento está em Deus. Veja Paulo em Filipos e Silas, né? Trancado num calabouço, era uma espécie de calabouço onde eles ficavam, lugar úmido, cheio de insetos, ratos, haviam sido chicoteados, marcados, sangue escorrendo naquele lugar,
E quando o carcereiro chegou lá, ele encontrou eles cantando e louvando a Deus. Sabe por quê? Porque o contentamento, a paz, para uma pessoa madura, não depende das circunstâncias, não depende das coisas, não depende de pessoas, mas depende do nosso relacionamento, do nosso bem-estar com o nosso Deus. Ou seja, eu consigo então olhar para mim e entender onde eu estou. Porque quando Paulo escreveu essa carta para os Coríntios, era justamente isso que ele estava falando. Olha, eu gostaria de falar com vocês como se vocês fossem espirituais, mas eu não posso falar. Não dá para tratar vocês assim. Eu tenho que tratar vocês como crianças, como carnais. Porque olha só a evidência de como vocês estão vivendo. Então, hoje, eu espero que a gente reflita sobre isso e que você e eu, irmão, busquemos os recursos que a igreja nos dá para amadurecermos. Os grupos pequenos, por exemplo, vai entrar uma fase em que vai ter edificação. Nessa edificação está sendo conversado entre os dirigentes do grupo, que eu sou um deles também, né? De um estudo sobre crescimento espiritual. E aí sim vai falar sobre como crescer, né? Vai falar sobre o papel de Jesus Cristo na nossa vida, vai falar sobre o Espírito Santo, como ele trabalha na nossa vida, vai falar sobre a Bíblia, como ela afeta e desenvolve a nossa vida, vai falar sobre relacionamentos, vai falar sobre o papel do pesar, do perdão, ou seja, são vários aspectos de como nós podemos crescer e desenvolver. E aí eu gostaria de encorajar cada um aqui, eu sei que todos aqui foram convidados para participar de um grupo desse. O grupo faz evangelismo, o grupo dá treinamento e o grupo faz edificação. Se você começou um grupo desse e desistiu, não faça isso, irmãos. Dedique um tempo da sua vida para a sua vida espiritual. Dedique um dia da sua vida, da semana, e frequente, e participe. Esses grupos estão só começando. Quando começou, alguns, foi um oba-oba legal, tinha 20 pessoas no grupo, né? Mas hoje tem um grupo menor, e não importa o número de pessoas que participam do grupo. O que importa é que aqueles que participam estejam aproveitando daquilo que a igreja está oferecendo para você crescer, para eu crescer. Então, se você desistiu, volta lá. Eu tenho aqui em mente alguns irmãos que até se propuseram em algum momento a ajudar no cuidado com os irmãos. E eu diria para você, irmãos, volta atrás. Porque há muitos irmãos aqui nessa congregação que precisam de você. Há muitos. E você pode ser uma bênção na vida de muita gente. E nós precisamos, então, reavaliar o nosso papel de servo. Precisamos avaliar o quão nós precisamos estar envolvidos no trabalho, no ministério, aprendendo, ensinando, tendo uma vida em comum, para que Deus possa usar a sua igreja para alcançar outras pessoas. Amém? Há muitas pessoas as quais Jesus morreu na cruz e que estão por aí. E é papel nosso alcançá-las, mas para que eu e você consiga alcançá-las, nós precisamos amadurecer, precisamos crescer e precisamos então aproveitar das oportunidades que essa congregação tem oferecido. Amém? Vamos lá, temos mais alguns minutos. Como isso cai para você? O que nós falamos aqui nessas 3 semanas.
obrigado. Donias, você falou de que Jesus sabia do compromisso dele, né? E a gente sabe que ele é Deus, né? Mas estava numa forma carnal, uma forma que sofria, mas ele nunca esqueceu do objetivo dele, do Deus que ele servia. E eu acho que isso vem muito para nós, né? Principalmente ali, as pessoas espirituais sabem o que é compromisso. Ou seja, as pessoas espirituais sabem o Deus que elas servem. Isso tem que ser realmente um norte na nossa vida, é o que eu penso. Muito bom, por gentileza. Primeiro ele aqui de óculos. Eu estava aqui refletindo sobre a brevidade da vida, né? Porque nós temos uma oportunidade nessa terra, são poucos anos, é um vapor, é um piscar de olhos, e ter isso em mente bem definido, né? O foco realmente central, a razão por que nós estamos aqui. E existem as questões periféricas e as centrais, e Cristo nos ensina que nós devemos buscar o reino dos céus em primeiro lugar, né? E muitas das coisas que às vezes nós nos preocupamos em se assegurar que elas estão no seu devido lugar, Cristo nos assegurou que elas serão providas. E assim, é difícil vivendo nessa terra porque existem questões práticas que devemos aplicar tempo, esforço, etc. Então eu vejo como um passo de fé muito grande, assim, é uma loucura realmente viver o reino. E é um passo de confiança. Mas temos uma promessa de Deus, né? Que se nós cuidarmos do negócio do nosso Pai cuida dos nossos negócios. Então, isso é uma entrega de vida, né? Um sacrifício vivo, que nem Paulo diz. Eu entrego minha vida pela causa de Cristo, e Cristo, ele nos abençoa espiritualmente, principalmente, e cuida de todas as nossas necessidades, né? Muito bom. Obrigado pelo comentário. E lembrando o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou em Lucas 14, versículo 33. Aquele que não está disposto a renunciar tudo, não pode ser meu discípulo. E se alguém está querendo ser discípulo e não está disposto a renunciar, é um engano. Podemos ser crentes, podemos ser evangélicos, podemos ser qualquer coisa, mas a igreja e Cristo não vai passar de mais uma religião. Porque Jesus não veio trazer uma religião. Ele quis tirar as pessoas das religiões, que já existiam na época, e não eram poucas, eram muitas, para que eles tivessem um relacionamento sincero com Deus. E ele tratou de maneira dura todos aqueles líderes religiosos, porque ele disse que eles levavam as pessoas, os prosélitos, a serem prosélitos, candidatos a judeus, e levavam eles mais longe de Deus do que eles estavam. Então Jesus veio trazer um relacionamento íntimo com ele, um modelo de vida totalmente diferente dos quais as pessoas viviam, e ele quer isso para todo sempre, é para nós hoje também. Então, renunciar a tudo, senão não pode ser discípulo. Ah, mas vai estar na igreja. Sim, vai estar na igreja, sem dúvida. Mas naquele dia Jesus vai separar as cabras, né, das ovelhas. Ele vai pegar o que é trigo e o que é joio, e vai separar também, tá bom? Isso é um trabalho que ele faz, mas o nosso papel aqui, como cristãos, é ficar atentos para como nós estamos servindo a ele, tá bom? Vamos lá, mais um comentário. Eu vejo assim que o cristão, ele realmente deve ter todas essas características. Mas como o Marcos tinha falado antes, né? Às vezes o outro irmão que não é tão espiritual assim, ele necessita da gente. Ele necessita que a gente esteja assim do lado dele, incentivando, mostrando, né, as características, essas características espirituais que o cristão deve ter,
né, o cristão espiritual. Porque se a gente, como você disse, pode ter 30, 20, 10, não importa. Quando a pessoa tem que ser espiritual, quando ela exercita esse dom, quando ela tem conhecimento, então realmente ela vai, sem querer, ela já vai, né, mostrar para as pessoas sobre o seu crescimento espiritual. Nem precisa falar muito, mas nas suas próprias atitudes. E às vezes a gente precisa do outro. Eu falo isso por mim, porque teve muita gente com misericórdia. Eu sou há mais de 30 anos cristã, e até hoje eu acho que ainda necessito todas essas características aí, às vezes, para me ajudar a ser esse cristão espiritual. Então era isso, mas muito boa colocação. Amém? Do cristão. Só mais uma pessoa, pode ser? Por causa do horário. Então, ela e depois o seu Roberto, e aí a gente encerra, tá bom? Mas uma coisa importante sobre o comentário da Neuzê é que ela não estava nas aulas anteriores, né? Mas não é uma condenação para quem é carnal, tá? Porque são todos irmãos, e todos salvos, e todos receberam a misericórdia de Cristo, porém, precisa amadurecer, tá bom? Irmã? O meu comentário é bem breve, só para fazer uma ressalva. A gente percebe que a maturidade ela é gradativa. E, por exemplo, muitas vezes que eu saio para virar o culto, sempre tem um convite para fazer algo num dia seguinte. Mas o que tem você faltar um dia? Ou então, você pode buscar a Deus daqui mesmo. Talvez um tempo atrás eu pensaria dessa forma, hoje eu penso que não. Se faz necessário estar aqui. Aí, só para fazer uma autoanálise, né? Quando a gente começa, então, é gradativo o amadurecimento cristão, né? Para muitos pode ser que hoje um domingo só faltar, não dá nada não, né? E eu já pensei dessa forma, e eu penso que tem alguns que pensam e tem outros que não pensam, mas nós, como os representantes de Cristo, é dever estar aqui aos domingos, né? É mandamento de Deus. Muito bom. Crescimento é um processo. Muito bom. Então, o seu Roberto vai fazer o comentário, pedir para o Cadu fazer uma oração para a gente encerrar depois. Pode ser? Por causa do horário, tá? Eu tenho tem um versículo na Bíblia que diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, sabe? Então, a partir do momento que eu fui liberto, realmente eu procuro assumir um compromisso com Cristo, de que realmente eu fui liberto, mas eu vejo, na minha opinião, que todo mundo é escravo de alguma coisa. Só que, infelizmente, não venho aqui na igreja por causa de fulano, de cicrano. Eu venho aqui por causa daquele que me libertou. Mas eu vejo que tem pessoas que não percebem que também ele é escravo de alguma coisa, mas ele não está nem aí. Ele se acha o rei da cocada preta. Mas, realmente, na minha opinião, é Jesus que falou, palavras dele, que todo aquele que é escravo, então ele tem que reconhecer amanhã depois, ele tem que reconhecer, não é essa a palavra. Ele precisa reconhecer que ele também é escravo de alguma coisa, que ele precisa de Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Muito bom. O primeiro passo é o reconhecimento. Arrependimento tem duas fases. Eu admito e depois eu mudo. Mas se não admitir, não há mudanças, né? Muito bom. Podemos ficar em pé, então, e fazer uma oração? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, obrigado por essa aula do nosso irmão. Senhor, a nossa oração é para que nós possamos crescer, nós cresçamos para atingirmos a maturidade de Jesus Cristo, Senhor. Que nós assumamos o nosso compromisso com o Senhor,
quando nos batizamos, Senhor, nós nos batizamos para assumir esse compromisso, Senhor. Fazer parte da Tua igreja é trabalhar, é servir aos outros, Deus, e nós precisamos, Senhor, porque há muita coisa para ser feita. Há muito trabalho, a seara está pronta, e só precisa de trabalhadores, e nós somos esses trabalhadores, Senhor. Que nós tenhamos esse compromisso com o Senhor, e como foi falado citado de Lucas 9, 23, que nós aprendamos a negarmos a nós mesmos e carregar nossa cruz todos os dias. Porque é para isso que fomos escolhidos pelo Senhor, para fazer esse trabalho do Senhor, edificar nossos irmãos que estão fracos, são carnais, muitas vezes. Talvez até nós tenhamos alguma coisa de carnalidade em nossa vida que precisamos eliminar completamente, Senhor. E eu peço para que amanhã, Senhor, na verdade, a partir de agora, nós tenhamos essa preocupação de sermos cada vez mais espirituais te servindo, Senhor. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.